aguardamos o senhor Roberto Galo, da Criptos, para sua apresentação no painel Criptografia e Biometria. Olá, meu nome é Roberto Galo, sou especialista em criptografia e segurança cibernética, venho atuando nos últimos 20 anos nessa área. Possuo doutorado, mestrado e estudos durante a graduação sobre o assunto e atualmente sou CEO da Cripto Segurança da Informação S.A., presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança, diretor estatutário da ABS Software e diretor estatutário do Departamento de Segurança da Fiesp. Olá, hoje nós vamos falar sobre criptografia pós-quântica e as razões pelas quais você deve se preparar a partir de agora para ela. Você já deve ter ouvido falar desta novidade chamada computação quântica. Mas o que é computação quântica? A computação quântica é um novo paradigma computacional, onde certos problemas que são impossíveis para um computador normal resolver, a computação quântica podem ser absolutamente triviais. E existem vários exemplos de problemas que são impossíveis de serem resolvidos com computadores normais, mas são práticos de serem resolvidos com computadores quânticos. Vou dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é a fatoração de números grandes. Por que a fatoração de números grandes é importante? Ela é importante porque certos problemas, como o algoritmo criptográfico RSA, que é usado, por exemplo, em certificados digitais, baseia toda a sua segurança na impossibilidade de se fatorar dois números grandes, ou um número grande em seus primos que formam ele. Outro exemplo de problema difícil para ser resolvido é o problema chamado problema do logaritmo discreto. O problema do logaritmo discreto é o problema que garante a segurança da chamada criptografia de curvas elípticas. Além desses problemas, os computadores quânticos podem ser utilizados para resolver outros problemas, em geral problemas de otimização. Problemas de otimização são importantes porque estão relacionados normalmente a fazer processos mais eficientes. Seja, por exemplo, na hora de determinar se uma rota de uma companhia aérea ou de distribuição de alimentos, ou problemas bastante mais complexos, como achar o ponto ideal para a perfuração do poço de petróleo, ou um remédio, por exemplo, um candidato de medicamento para combate ao câncer. A computação quântica deve trazer várias coisas positivas para a humanidade. Entretanto, ele também traz um problema. Os dois principais algoritmos criptográficos utilizados na atualidade e que basicamente toda a segurança da internet, dos computadores, dos sistemas se baseiam, são duramente afetados quando os computadores quânticos se tornarem uma realidade para todos. Esses dois algoritmos, como mencionado, são o RSA e o algoritmo de curvas elípticas, chamado de ECC. Por causa disso, há alguns anos, a comunidade científica vem trabalhando nos chamados algoritmos criptográficos pós-quânticos. Os algoritmos criptográficos pós-quânticos, bom, eles não são quânticos, eles são algoritmos criptográficos tradicionais, com estrutura matemática bem definida. Entretanto, eles são feitos de tal forma em que o computador quântico não representa nenhuma vantagem significativa na hora de quebrá-los. Eu compilei aqui um conjunto de pequenas perguntas e respostas para tentar explicar para vocês o que é computação quântica e por que você precisa separar. A primeira é o que é criptografia pós-quântica e como ela se diferencia da atual. Bom, de forma muito simples, criptografia pós-quântica e criptografia normal, ambas são baseadas fortemente em matemática. A diferença é que a criptografia pós-quântica não é facilmente, ou pelo menos não há uma forma conhecida no dia de hoje, de atacá-la como a criptografia tradicional. Isso se deve, fundamentalmente, por uma invenção do algoritmo que facilita a quebra de algoritmos, que foi descoberto em 1994 pelo matemático Peter Shor. O algoritmo de Shor, ele é quem permite, com um computador quântico, que RSA e curvas elípticas sejam quebrados. A criptografia pós-quântica, portanto, não é afetada pelo algoritmo de Schnorr. Outro ponto interessante
que muitas pessoas perguntam é se a criptografia pós-quântica é mais ou menos segura que a criptografia tradicional. Bom, essa resposta depende. Por quê? Porque proteção ela pode ser definida de duas formas. Primeiro, quanto trabalho o adversário precisa fazer para quebrar um algoritmo. Segundo, qual é a confiança que eu tenho naquele algoritmo que ele de fato funciona. A gente precisa lembrar que no mundo da criptografia, salvo raríssimas exceções, não existe uma prova de segurança. O que existe é o trabalho de vários anos de vários cientistas e matemáticos indicando que um determinado algoritmo é seguro porque simplesmente não foi achado um defeito de segurança importante. Nesse sentido, os algoritmos clássicos, ou seja, algoritmos como o RSA e de curvas elípticas, possuem um alto nível de confiança. Muitas pessoas já estudaram os algoritmos e observaram que eles não têm fragilidades aparentes. Quando a gente fala de algoritmo pós-quântico, vários desses algoritmos são novos. Exemplo, os algoritmos baseados em uma estrutura chamada de isogenia. Por outro lado, também temos algoritmos pós-quânticos, ou seja, que não são afetados por um computador quântico, pelo algoritmo Shor, como o McAlice. McAlice é um algoritmo pós-quântico inventado na década de 70, em que, ao mesmo tempo, se acredita que é muito seguro e que temos também uma confiança muito alta no algoritmo. Portanto, não necessariamente o algoritmo pós-quântico é mais seguro que um algoritmo pré-quântico. Outra pergunta que observamos com uma certa frequência é se a criptografia pós-quântica já é aplicada de alguma forma na indústria ou em softwares. Bom, a realidade é que a criptografia pós-quântica já está sendo utilizada entre nós. Tem dois grandes exemplos realizados, respectivamente, no ano de 2016 e no ano de 2019. Em 2016, o Google realizou um experimento grande utilizando criptografia pós-quântica para fechar as conexões TLS, já utilizando algoritmos pós-quânticos. Em especial, o experimento foi conhecido como SEC-PQ1. Em 2019, foi realizado um outro exemplo, dessa vez com o Cloudflare e com o Google, no conhecido SEC-PQ2. Esses dois experimentos de larga escala demonstraram que a criptografia pós-quântica pode ser entregue de forma transparente, ou seja, nenhum usuário percebeu que estava sendo usado, e ao mesmo tempo em grande escala. Uma aplicação, o OpenCSH 8.0, que basicamente está sendo embarcado praticamente em todo o sistema operacional, já incorpora algoritmos pós-quânticos. Essa não é a opção padrão que vem configurado com o OpenCSH, porém, os usuários de Linux e outros sistemas operacionais que têm SSH já podem usar criptografia pós-quântica neste mesmo momento. Uma coisa muito importante poxa, mas os computadores quânticos práticos talvez estejam um pouco distantes no futuro. Uma questão muito importante é que, veja, normalmente eu não protejo informação para o presente, eu protejo informação para o futuro. Por isso mesmo, aplicações que precisam de garantir certas características, por exemplo, integridade ou sigilo durante muitos e muitos anos, como é o caso de blockchains, passarão certamente a usar a criptografia pós-quântica. Hoje, o Bitcoin, por exemplo, utiliza a criptografia tradicional baseada em curvas elípticas. Mas podemos esperar que esse tipo de aplicação migre. Afinal de contas, o valor de capitalização de mercado de centenas de bilhões de dólares, adversários são muito motivados para eventualmente quebrarem a criptografia que faz a segurança desse tipo de protocolo. De novo, a depender da disponibilidade de máquinas pós-quânticas. O grande impulso para o uso de criptografia pós-quântica, por outro lado, deve vir quando houver a padronização definitiva dos algoritmos. O que acontece é que criptografia também é sobre interoperabilidade. E, para ter interoperabilidade, ou seja, compatibilidade entre diferentes sistemas, é fundamental que esses algoritmos estejam padronizados. A padronização se encontra em andamento no mundo inteiro, principalmente
a padronização sendo realizada pelo Instituto Americano de Padrões, o NIST. O NIST está com uma competição que está em sua terceira fase e é esperado que entre o ano que vem e 2022 tenhamos a padronização desses algoritmos. Outro ponto que é bastante perguntado e onde há bastante dúvidas, em quais indústrias ou setores a implementação de soluções pós-quânticas deveria se iniciar, ou seja, em quais setores o uso deveria ser imediato. Bom, na realidade, o princípio é, se eu tenho uma informação que precisa ser protegida por muitos anos, eu preciso, desde já, implementar a criptografia pós-quântica. Os tipos de aplicações que se encaixam nessa classificação são, por exemplo, registros médicos, onde, além de sigilo, é necessária a autenticidade durante muitos anos. A área de defesa e cibernética, ou seja, aplicações militares, onde planejamentos de missão, ou mesmo segredos sobre armamentos, tecnologias, capacidades militares, também precisam ser guardadas durante muitos e muitos anos. Finalmente, como já comentado, o mundo do blockchain também se beneficia da aplicação de criptografia pós-quântica à medida que os ativos protegidos não expiram. Ou seja, ainda que os algoritmos pós-quânticos práticos estejam disponíveis hoje e os computadores quânticos estejam disponíveis daqui a alguns anos, ainda assim é necessário e possível proteger a partir do presente esse tipo de informação. Bom, onde eu posso buscar criptografia pós-quântica? Criptografia pós-quântica, como já disse, estão disponíveis hoje no mercado, seja como software livre, exemplo do OpenSSH, ou como plataformas criptográficas, exemplo destas duas aqui, como o hardware de segurança criptográfico AECI HSM, ou mesmo na forma de dispositivos portáteis como o KeyGuardian, ambos da empresa onde eu trabalho. Mas existem certamente diversas outras opções no mercado e é importante saber que, se meu desafio é proteger a informação por vários anos, eu já preciso pensar em criptografia pós-quântica. Termino por aqui e deixo os meus contatos para quem quiser. Estou disponível tanto no e-mail galo@criptos quanto a partir do meu celular. Muito obrigado. Aguardo o seu contato. Agradecemos o Sr. Roberto Galo, da Criptos, por sua apresentação.